Você quer ter o seu próprio espaço de podcast, onde você tenha liberdade para expressar a sua opinião e a dos seus colegas? Então, você vai precisar de duas coisas principais. A primeira, eu sei que você já tem, que é um bom conteúdo a ser compartilhado. A segunda, e não menos importante, é ter um espaço com captação de áudio e vídeo profissional, para que você possa transpassar de forma nítida aquilo que você quer informar no seu podcast. A Follow Me é o melhor hub de podcasts da Grande Vitória. Em nosso espaço com mais de 35 metros quadrados, você pode entrevistar aquela sua banda favorita, os seus amigos e explorar o nosso espaço com diversas possibilidades. Com sonorização profissional e com equipamentos de vídeos integrados a um super servidor, conseguimos gravar ou noticiar ao vivo o seu podcast em multiplataformas. A Follow Me, ainda em parceria com a Inc., te oferece um suporte em marketing digital para fazer o seu projeto ganhar ainda mais notoriedade. Então não continue esperando. Venha realizar o seu projeto de podcasts na Follow Me. André que gosta, que toda vez que começa podcast, começa perguntando se pro André se já tá valendo. Tá valendo aí, André? Olha só, hoje nós estamos aqui com o meu amigo Mauro Ângelo. Tem que falar o sobrenome também, né? Artista tem esses negócios, né? Pô, Mauro Ângelo, pai de 2 menininhas, não é isso? Isso aí. Casado, capixaba, músico, professor, cara que é ativo politicamente, que gosta de fazer a diferença nos lugares que passa, né? Um cara diferenciado. Mas assim, melhor do que eu apresentar o cara é o cara se apresentar também, né? Falar de onde ele veio, como é que ele conheceu a gente aqui. Conta aí um pouquinho aí, se apresenta aí pra galera. Então, Júnior, é Mauro Ângelo, né? Meu nome. Sou professor, músico. E na verdade eu sou capixaba de coração. Uhum. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, mas moro aqui já há 15 anos, escolhi Vila Velha. Moro em Vila Velha desde que eu cheguei no Espírito Santo. Foi o lugar que eu escolhi, onde minhas filhas nasceram, onde eu me casei, né? Então, na verdade, sou um capixaba de coração, que hoje em dia gosto muito desse lugar. Então deixa eu te contar, já vamos fazendo as pontas, né? Linkando. O meu pai também é carioca, minha mãe também é carioca. Minha mãe, a história é que minha mãe veio grávida de 8 meses de lá pra cá de mim. Eu sou meio carioca. Então... Eu sou meio carioca, sou quase carioca. Se não fosse o ônibus ter chegado bem rápido, eu acho que eu nascia carioca. O Rio de Janeiro, como dizem, continua lindo, né? Mas aqui é lindo demais. Principalmente Vila Velha. Eu já fui no Rio de Janeiro, meus parentes são todos de lá. Eu vou pro Rio de Janeiro visitar. Me desculpa, parentada aí, mas eu vou pra lá pra visitar só. Eu não fico no Rio, não, cara. Eu acho que, tipo assim, o ambiente pra mim é diferente, o ambiente do Espírito Santo. Os capixabas, apesar de serem mais secos no tratamento do que os cariocas, porque quando eu chego lá no Rio, é o filho do Nelson pra lá, é o filho do Nelson pra cá, todo mundo conhece meu pai. Aí o pessoal fica puxando assunto, quer perguntar da minha vida. O pessoal que eu nunca vi na vida quer saber o que eu faço, onde eu moro, o que eu como. Mas aí é divertido porque eles têm essa questão de puxar a gente, mas o capixaba é um pouco mais frio, mas mesmo assim eu não troco aqui o meu Espírito Santo pelo Rio, não. Aqui é muito bom. Hoje você tem parentes lá no Rio? Tenho vários no Rio, em Minas. Não troco não pretendo trocar não, gosto muito daqui, porque aqui ainda parece um pouco um Rio de Janeiro, praias e montanhas, com a diferença que você pode pegar uma praia de manhã de tarde e curtir um friozinho nas montanhas no finalzinho da tarde. Tudo pertinho, né? Tudo pertinho. Tão fácil, tão de fácil acesso. É como o carioca tem lá Petrópolis e Rio de Janeiro, lá o centro, mas só que as praias do centro não são tão boas. Exato. Igual as capixaba, não. E aqui o Petrópolis top, deles né? Lá tem a parte histórica e tal, mas não é a nossa Pedra Azul, né? E ainda nós temos muqueca, né? Vamos se valorizar, né? Vamos jogar pra cima. Vamos jogar o nosso valor pra cima, né? É verdade, nós ainda temos muqueca aqui que lá não tem. Só não pode falar muito, senão vai encher aqui no nosso estado. Começar a lotar os restaurantes fica até ruim pra gente. A gente quer comer um negocinho no final de semana, nem consegue mais. Guarapari no verão que o diga, né? Verdade. Nessa época de Natal, assim, final de ano, carnaval, rapaz, Guarapari fica cheio demais. Tem colega que tem casa lá em Guarapari que fala que a casa dele é pra ele usar só no inverno. Chega na época de verão, ele tem que fugir de Guarapari. Verdade. Mas você é músico e professor. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você começou na música? E já vou emendar na segunda, como é que você começou como professor? Porque são duas coisas assim que parece que não casa, mas como é que você fez funcionar isso? Me conta essa história aí, onde é que... O que aconteceu? Primeiro a história de como músico, né? Como você começou como músico? A música na minha vida foi
paixão à primeira vista ou o primeiro som, né? Eu era bem pequeno e minha mãe frequentava com a gente, eu e meus irmãos, né? Sou eu e mais 3 irmãos. E a minha mãe era de uma igreja chamada Casa da Bênção, tinha lá perto. Quando a gente começou a frequentar essa igreja, não tinha instrumento. Tinha um pandeirinho, né? Pandeirinho de couro. Velho pandeiro pentecostal. É esse. Tinha um pandeirinho, mas era só isso. E eu lembro até hoje, eu estava presente na igreja, o dia que o pastor chegou com outros irmãos mais velhos, e aí chegaram com uma guitarra, um teclado e uma bateria, a gente, né, ajudando a montar aquele alvoroço, ninguém sabia tocar, mas tava todo mundo ali e ajudando, participando, e aí eu já fiquei doido com aquilo, me apaixonei por aquilo, queria tocar de qualquer jeito, mas todo mundo queria tocar, então era uma disputa danada, todo mundo queria tocar e ninguém sabia, né, e eu no meio também, não sabendo, não lembro ao certo, mas, sei lá, entre 9 e 11 anos, por aí. Até um dia, numa vigília, surgiu a oportunidade, que aí já estava todo mundo cansado, né? E deixaram tocar a bateria. Aí me ensinaram lá a fazer um tum, pá, que encaixava lá. Encaixava em quase tudo, você foi embora. Tudo que fazia lá, eu fui embora, né? Cara, cochilei, dei uma baquetada no dente, aquela coisa toda. Então, aquele ali foi o meu primeiro encontro. E aí eu segui... sempre participando, aí tive a oportunidade de me matricular na Fundação CSN. Tinha aula de música lá, era uma espécie de um projeto, né? E um projeto social. E eu me lembro até hoje que eu queria violão. Eu queria tocar violão. E aí custou sair uma vaga. Aí estive lá no dia que me falaram, tem uma vaga. Aí quando eu cheguei lá na recepcionista, falei, moça, eu quero fazer violão. Ela falou, olha, não sei quando a gente vai poder fazer matrículas, porque o professor de violão faleceu ontem. Eu falei, pô, não acredito. Tanto tempo esperando o professor. Cara, meu Deus do céu. Mas eu não queria perder a oportunidade, né? E falei, e o que tem mais aí? O que tem sobrando aí pra entrar? Aí ela falou, tem saxofone. Aí eu pensei, saxofone não, muito caro. Tem teclado, é esse. Aí matriculei ali no teclado, fui aprendendo um pouquinho, não aprendi muita coisa, porque meu forte sempre foi cordas, né? E aí segui minha vida, depois comprei um violão, fui aprendendo com amigos, fui seguindo como autodidata. Segui aí um bom tempo, até que isso aí já tocando na igreja, já evoluindo... surgiu uma vaga para contrabaixo acústico lá na Fundação CSN. Já era outro projeto, não tinha nada a ver mais com aquilo. Mas antes disso, tem uma coisa que eu acho bacana de lembrar, é sobre tecnologia e instrumentos musicais. Foi uma vez que lá na minha cidade teve um show gospel e tinha oficina G3. E aí o pastor da minha igreja foi lá e viu o Juninho Afran tocando, cara. Ele chegou, né? Um abraço, pastor Carlos, se estiver me assistindo, viu? Eu lembro disso até hoje. O senhor voltou e queria tocar igual o Juninho Afran, mas ele não sabia que tinha pedais, toda aquela questão técnica, e ficou lá na guitarrinha tonante, não saía nada... E aquilo, depois que eu fui entender um pouco de música, eu lembrava daquilo e dava umas risadinhas, né? Mas sem maldade, só achava. Mas músico formado em igreja aqui, também tem aqui no Follow, sabia? André ali, ó, baixista ali, ó. Aí. Baixista lá da igreja dele. Né, André? Que bacana. Eu também sou autodidata, né? Da igreja. A igreja forma a gente, né? Forma. Porque é o seguinte, quando o meu pai é pastor, quando você é filho do pastor, só tem 2 opções. Ou você é músico, ou você é músico, porque não tem. Você vai ter que estar ali. Não tem muita, não. Você sobra pra você, cara. Porque apertou os negócios. Não, chama, vai você mesmo. Toca aí, aprende. Aí eu fui lá, dei minhas cabeçadas lá. E desde meus 13 anos, 12 pra 13 anos, até os meus 25 anos, eu tocava na igreja. Tava tocando na igreja. Só na igreja. Todo dia na igreja, tocando, ensaiando com a galera. Aí depois dos 26, por aí, que eu comecei a distanciar um pouco dessa vibe de tocar na igreja. Comecei a pensar de uma forma diferente em muitas coisas. Não do evangelho, mas
forma diferente de outras coisas, então eu decidi dar um tempo na música para me concentrar nas escrituras, assim, e aprofundar mais nas escrituras sagradas. Uhum. Mas, enfim, essa questão da igreja, ela é um grande celeiro de músicos, né? A igreja é um grande celeiro de músicos. Muitos. A gente vê várias histórias dentro da música, você sabe muito melhor do que eu, e agora deixa pra você já entrar de sola. Mas dentro da música tem vários artistas que saem do meio gospel, assim, que tem fundamento dentro de uma igreja, e dali ele se aprimora. O pessoal fala do Elvis, né, que é o mais famoso, né? Sim. Que teve isso, mas acho que a Amy Winehouse também tinha, né? Também A tinha maioria base. tiveram uma passagem. A Whitney também tinha, não teve? Uma passagem no meio gospel. A maioria dessa galera, ela sempre tem um fundamento, porque a igreja, ela valoriza muito essa questão musical. Sim. Aí, já aproveitando nessa onda aqui que eu tô falando sobre a igreja, essa valorização do músico, essa coisa toda, e você também como professor e tal, você já chegou a se confundir, trocar as bolas, trocar os pianos lá? Chegar lá na aula de artes e querer ensinar música, e na aula de... no bar, lá na hora de tocar, querer dar aula de professor? Acontece, acontece. Às vezes quando a pessoa fica sabendo que você é professor e tá lá, e sempre quer saber um pouco, né? Porque eu até falei que o pessoal acha que fazer uma faculdade de música é ficar sentado com um violãozinho lá, tocando nas horas, né? Não pensa nas técnicas, aulas mesmo de teoria musical, história da música, filosofia. Tem as partes musicais e as partes pedagógicas, né? Então é um curso bem puxado. Inclusive, o vestibular da FAMES é um exemplo disso. Tem muita gente que tenta e não passa, ele é bem puxado. Uhum. Né? Então, às vezes, está lá e pergunta. E já na sala de aula, o que acontece? Eu dei aula para ensino médio. Então, ensino médio, você precisa dar uma pincelada em música, em dança, não de praticar, mas assim, na teoria. Mostrar o que é. Sim, precisa mostrar falar a relevância pouco, disso também. Exatamente, né? Precisa falar de arte no contexto geral. Então acabou que naturalmente eu fiz isso. E às vezes tocando no show, às vezes alguém quer saber. No show, aí alguém pergunta, a gente vai, fala. Dentro do show, você já achou aluno seu lá dentro do show que começa a gritar: ô, professor! Já até toquei com um aluno. Porque deve rolar isso também, né? Você tá lá, lá no seu show, lá fazendo sua musiquinha e tal, do nada grita lá no meio, lá: ô, professor, você quer? Acontece. É muito bacana quando a gente interage assim. E é legal. Uma vez eu fui tocar, fui fazer um freelance aí pra uma banda, e quando eu cheguei lá, o músico tinha sido meu aluno, de música mesmo. Isso foi muito bom mesmo, muito bacana. E você já foi professor de escola pública e também de escola particular. Isso aí. Então, agora vamos lá. Falando sobre a questão tanto de professor como na questão da valorização da arte em si. Você sente muita diferença da escola pública para particular? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Falando sobre esse paralelo, né? Igual eu falei para você, comecei lá, tive contato com a música na igreja, e depois comecei a ter um pouco de educação formal nesse projeto da Fundação CSN. Depois disso, eu entrei na FAMES, aí o UFES, né? A FAMES eu fiz o curso que era para orquestra. E já na UFES para educação. Uhum. Então, assim, depois disso, pós-graduação, depois disso, cursos de capacitação, festival de inverno que tem em Domingos Martins aqui, antes da pandemia sempre tinha festival de inverno. Eu lembro do festival de inverno, já fui muito lá. Bacana, né? Fui pra ver os pessoal lá, ver a galera tocando. Eu arranhei em saxofone, eu fiz aula com Madeira, inclusive, um abraço aí, onde você estiver, meu amigo. Ele é até policial também, o Madeira, gente boa, cara, gente boa. Acho que ele tá trabalhando até num lugar ali perto ali da Barra do Jucu, que eu vi ele andando por ali de viatura um tempo atrás. Madeira é o nome dele. Um abraço aí, Madeira. Ele era também da banda de música da PM. Bacana. Um morenão forte. Ele me dava aula de sax. Aí eu fiz aula de clarineta também. Nessa época aí, então, que eu ia lá no Festival de Inverno. Eu adorava ir lá ver os caras tocando. Meu professor tocava lá também, eu ia lá pra ver ele. Eu falava assim,
É por isso que eu lembrei também aqui da ideia do professor aqui, que eu também já fui um dos que... Ele tava lá, meu professor lá no palco. A banda júnior que você citou tem um trabalho importantíssimo, né? Banda Aliás, Júnior, poxa, faz um belo de um trabalho. Né? A banda júnior da Polícia Militar é um excelente trabalho. Dali já formou muito músico que foi para a faculdade de música, que depois virou músico concursado ou que estão por aí na noite tocando. Então, é muito bem lembrado, foi um excelente trabalho. Mas aí, Júnior, você falou dessa questão. Da escola pública e da particular. São realidades bem diferentes, né? Então, a escola pública, às vezes, não tem professor. E não tem professor não é porque não tem gente formada, não. É porque eles fazem o processo seletivo e não convocam. A escola particular coloca música para educação infantil e fundamental 1, algumas só no ensino infantil, outras no fundamental 1, né? Então ainda tem um pouco de música ali. Já na pública é muito difícil você encontrar. É muito difícil. E existe um discurso que é a falta de profissional. Posso dizer para você tranquilamente que não é falta de profissional. Se você pegar a lista do processo seletivo, você vai ver a quantidade que tem e depois você procura uma lista de convocação. Você vai ver que em música não existe essa convocação. Então, assim, esses gestores públicos, eles não enxergam a música como algo com essa importância. Que na igreja nós vemos que ela é presente. É totalmente diferente, né? A igreja acaba formando os músicos por causa exatamente disso, que a música na igreja, eles elevam ela a um patamar do louvor, da adoração, aquela coisa toda, então eles colocam num lugar de grande importância, né? Exato, e a Bíblia cita isso, né? A música em vários trechos, a importância dela, e ainda bem que a igreja preenche essa lacuna, porque se ela não fizesse esse trabalho, a gente não teria grandes quantidade de música igual tem. Músicos, cantores maravilhosos por aí, né? Alguns que ficaram, outros que saíram, mas assim, a maior parte, inclusive, há muito tempo atrás, o professor Paulo Paraguaçu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. A quantidade de músicos que surgiram a partir da igreja, né? Começaram ali, tiveram o primeiro contato, as instruções, tocaram e depois fluíram. Ele também é ministro de louvor, né? Eu lembro que ele tinha uma pesquisa, não sei se virou artigo. Nesse sentido. Então, essa valorização já começa por aí. Você não tem na escola pública porque os gestores não enxergam isso como importante, né? Não é falta de profissionais, principalmente aqui na região da Grande Vitória, que você tem a FAMES, que formam aí todo ano 50 professores, e mais a UFES, que todo ano forma também por aí 25 para cima, né? Então o maior problema da escola pública é ela não dá a importância devida à música. Não dá, cara, não dá. Não é falta de profissional. Mas agora você, como profissional da música, como professor, qual a importância da música? Para o desenvolvimento, por exemplo, de uma criança, para o desenvolvimento de um adolescente? A música ela é bastante importante, principalmente na primeira infância, né? Platão até tem alguns trechos de fala dele que ele acredita que você precisa ter contato com a música na primeira infância, né? E esses processos cognitivos, às vezes, fica muito vago, mas a música tem uma relação muito grande com a matemática, a música tem uma relação muito grande com a física, e quando a gente fala da canção, né, porque a música propriamente dita, a gente está falando de melodia apenas, né? Melodia, harmonia, ritmo, sem letra. Botou a letra, já é a canção. E a canção, a gente já entra a questão de linguagem, né? A poesia em si, a poesia entra, já soma mais essa questão e tem vários outros sentidos. Então, assim, o que é o ideal que se aprenda? O ideal é que se aprenda a tocar e ler. Você precisa tocar e ler e também pensar aquilo. Por exemplo, no jazz tem o lance da improvisação. A improvisação não é mera repetição, é criação, né? É a criação ali na hora, no momento. Então, esses trabalhos com a música, na primeira infância,
né, na infância em geral, ela estimula a criança a criatividade, ao raciocínio lógico, né? Tem a outra questão que é o convívio, trabalhar em equipe. Cara, banda ou se trabalha em equipe ou não sai nada. Orquestra ou se trabalha em equipe ou não existe. Então, não é impossível você estar ali e não trabalhar em equipe. Tem um professor de filosofia, o nome dele é Clóvis de Barros, não sei se você conhece ele. Claro. Ele fala apertando o olhinho assim, é engraçado ele falando. Aí ele tem uma teoria, ele tem uma ideia da filosofia que era implementar a filosofia dentro das outras modalidades de ensino. Por exemplo, a filosofia dentro da matemática, a filosofia dentro do português, a filosofia implementar dentro da biologia, e estudar filosofia em todas as outras matérias. Talvez com a música tivesse condições de se fazer uma coisa parecida, quando o professor de matemática utilizasse da música para ensinar matemática, e o professor de física utilizasse da música para ensinar os termos físicos de propagação do som, disso, daquilo. Aí Sim. A professora de história utilizasse a história da música para poder trazer. Então, não só apenas de ser uma matéria única, mas também de ser uma matéria diluída entre as outras para poder as pessoas perceberem essa necessidade também, né? Fomentaria Sim. talvez um desejo maior em buscar conhecimento musical. Sim, isso é importante. Não sei se você concorda comigo ou não, mas... Isso é uma ideia bacana para projeto, né? Para vincular a música a outros tipos de disciplina onde vai estimular o pensamento, né? Isso realmente é muito bom. A partir do momento que você começa a estudar música, a onda sonora, né? É muito interessante, a relação dela com a matemática é muito interessante. Mas é preciso também, e principalmente, que o aluno aplique isso no instrumento. Então, quando eu comecei a estudar música formalmente, isso já tem alguns anos, a gente estudava solfejos de um livro de solfejo, né? E ficava estudando aquilo, era bastante chato, cansativo, maçante. Acho que não lembro ao certo, 2011 eu fui num congresso de educação musical e tinha uma professora inglesa, Lucy Green, nome dela, e ela trazia uma outra forma de estudar. Como era? Você pegar trechos de música para solfejar. Então você pegava a partitura de um trecho de música ia solfejando. E é interessante que quando você começava a solfejar afinado e você descobria qual era a música que você estava solfejando, você solfejava o resto todinho afinado. Então, que já estava gravado no seu subconsciente também, né? Exatamente. Então é diferente de você estudar um fragmento teórico que não é música. E aí depois eu fui descobrir que lá na Alemanha eles fazem assim. Esse podcast está sensacional, mas a gente vai ter que fazer uma pausa rapidinho, porque eu tenho uma notícia muito importante para dar para você. Você que precisa fazer um evento na sua igreja e está precisando de camisas personalizadas, ou você quer montar os uniformes dos seus funcionários e precisa de uma pessoa que faça a personalização que você precisa para o seu negócio ficar do jeitinho que você sempre sonhou, então você precisa da M1 Confecções. A M1 Confecções tem o melhor produto com o melhor preço do mercado. Aqui você vai encontrar todas as soluções que você precisa para os uniformes da sua empresa ou do seu evento. Então, para você saber mais sobre a M1 Confecções, você vai ligar para o número 27 99631 5436 27 99631 5436 e nós vamos te ajudar com tudo o que você precisa. Então agora você continua se deliciando com esse belo podcast. Aí depois eu fui descobrir que lá na Alemanha eles fazem assim, né? Entendi. Eles fazem as escolas de música, não fica só naquela metodologia mecânica, eles estudam música com música, que deveria ser o óbvio, né? Mas você puxa pra prática também, né? Você faz a parte teórica e a parte prática da coisa. Você precisa fazer essa ligação. Talvez as outras matérias ajudassem até na parte teórica, mas a parte prática é essencial. Sim, sim. A matemática ajudaria você a estudar rítmica, por exemplo. Ajudaria não, ela ajuda. Você entender de matemática porque você precisa dividir
as notas, os tempos, né? Você tem que dividir o tempo. Então a matemática, ela com certeza ela ajuda aí. Agora essa pergunta aqui é mais quente, essa aqui é mais pesada, que eu vou fazer agora. Mano. Minha esposa também é pedagoga, ela fica até brava quando eu pergunto isso pra ela. E o homeschooling, você é contra ou você é a favor disso? Eu sou a favor, sou totalmente a favor. Acho que... Mas fundamente. O homeschooling é o seguinte, às vezes quando se fala de homeschooling pro professor na escola pública, é como se a escola fosse acabar. Só que por outro lado, a gente sabe que tem muitos pais procurando tempo integral e às vezes a mãe ou o pai fica em casa o dia inteiro. Mesmo assim quer mandar a criança pro tempo integral. Então eu acho que é o seguinte, nós temos que ter direito às coisas. A gente precisa ter o direito de escolher. Eu sou totalmente a favor disso. Se você tem condições de fazer homeschooling, eu acho que você tem o direito de fazer sim. É claro que no Brasil, tudo é assim, 8 ou 80. Quer dizer que se eu aprovar o homeschooling, aquele pai e mãe que bota a criança na rua, no sinal para vender bala, vai utilizar disso? Cara, claro que não. Claro que não. Por quê? O homeschooling não quer dizer que você está isento de ser avaliado. Exatamente. Então, a partir da primeira avaliação, cara, nada, ok, não dá. E isso tem que ser analisado caso a caso. Por quê? Eu sou a favor, mas é fácil fazer homeschooling? Não, não é fácil. Você tem que ter tempo para dedicar isso, para pesquisar, para ensinar, né? Mas isso funciona muito bem em outros países, né? E nós temos coisas parecidas aqui. No campo, educação do campo, a gente tem vários tipos de educação que é diferente. A gente são adaptadas a uma realidade deles. Exato. E o homeschooling também é uma questão para ser adaptada. Então, eu sou a favor, cara. A minha esposa também é favorável. Mas só que ela tem as observações dela também, tipo você falou aí, ela tem umas observações também. Ela fala muito também sobre a questão da família, né? Se uma criança não tem estrutura familiar, não tem como ela ter nem não tem como ela nem pensar em fazer um homeschooling, porque não vai ter. Se ela não tem estrutura familiar, ela não tem o básico. A primeira então coisa... você tem que mandar para a escola, não tem jeito. Exato. A primeira coisa é essa. Tem que tem que ter uma estrutura familiar. O problema de qualquer pergunta como essa é quando o cara cai no extremismo, né? Fala, não, tem que mandar todo mundo pro homeschooling agora. Ou não, agora todo mundo tem que ir para a escola. Tipo assim, você pode ter opções de... Exato. E que alguém se aproveite das opções seja beneficiado e outros aproveitem de uma outra opção. Você tem que dar as opções. E as pessoas... Você tem que colocar as cartas na mesa, né? Exatamente. Igual hoje a gente tem a escola pública e a particular. Exatamente. Já são duas cartas, já são duas opções. Existe país como a Rússia, por exemplo, que não existe escola particular. Escola particular, só pública. Só pública. Aí alguém vai dizer, isso é bom. Bom, se todas as escolas fossem de altíssimo nível, ok. Só que não é. Ela varia de determinada região para região. Igual a escola pública aqui mesmo da Grande Vitória. Se você for numa escola pública da Praia do Canto, é de um jeito. Aí o problema de você ser todas as escolas públicas também é você ter algum órgão que bate martelo e fala assim, nós não vamos estudar mais sobre isso daqui. Exatamente. Aí pronto, aí acabou aquela matéria e nós vamos ficar com 2 ou 3 gerações aí que não vai saber nada sobre aquilo. Exato. Nós temos que ter opções e nós temos que ter direito à escolha. Porque ninguém quer a melhor educação para seus filhos do que seus pais. Existe exceção? Existe, mas não pode pegar a exceção e transformar em regra, né? A parcela da população que deseja homeschooling é muito pequena. É muito pequena. E não ter o direito. E aí dizem a questão da socialização. Ora, você vai numa pracinha brincar, tem socialização. Você vai no shopping, no playground, tem socialização. A criança hoje faz... esporte, faz outras coisas, tudo isso é socialização. Então a escola não é para socializar, a escola é para escolarizar, que é diferente também de educar, que hoje o ministério se chama Ministério da Educação, mas nem sempre foi assim. O nome dele anterior era o Ministério da Escolarização, escolar, né? Esse que é a verdade. Quem educa é pai e mãe. É você que educa teus filhos. A escola escolariza, vai falar de português, matemática, física, química, biologia, né? Mas é diferente. Então essa questão do homeschooling é uma coisa muito
É uma coisa delicada hoje em dia, né? É delicado. É um negócio que quem for montar uma lei sobre isso, o cara que for pensar sobre isso, os políticos que forem pensar a respeito desse assunto, tem que botar a mão na mesa, ler bastante, estudar bastante. O cara tem que ser professor. Tem que ser. Pra poder dar uma boa opinião. Não tem como o cara vir debater um assunto desse e não ter um conhecimento básico de educação, de como se forma a educação de uma criança, de como a criança aprende a captar as coisas. Então, esses daí já são, assim, carta fora do baralho na discussão. Tem que trazer para discussão aqueles que entendem mesmo realmente do assunto. Então, esse tipo de assunto assim é um assunto muito delicado. E para quem for redigir algo desse, tem que saber também como vai escrever para não deixar que famílias desestruturadas tentem implementar um homeschooling de uma forma tosca, vamos dizer essa palavra, de uma forma tosca e acabe estragando o futuro de uma criança. Exato. Igual você falou do homeschooling, eu sou favorável, acho que o cidadão tem que ter direito à escolha. Uma outra coisa também que é totalmente possível é escola particular paga pelo governo. Isso é totalmente possível. Né? Existe o projeto... É meio que, entre aspas, privatização escolar? Não é uma privatização, mas assim, aí entra a questão da politicagem de campos e partidos ideológicos se defendendo, né? E o mais interessante disso, que a pessoa diz defender, existe um caso, Vitória, que eu não vou citar nome, né? Mas eles levantam a bandeira da educação pública, né? Esses políticos, mas os filhos estudaram na particular. E não foi em qualquer escola particular, estudou em uma das melhores escolas particulares de Vitória. E essa ideia do faz o que eu falo, não faz o que eu faço, já é muito antiga. É muito antiga. Então, assim, isso é uma politicagem. Mas já existem alguns projetos em São Paulo e existem já em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde um percentual de aluno ganha voucher e aí estuda na escola particular. Claro que isso precisa ser pensado e estudado. Por quê? Na escola pública, a escola pública te dá alimentação, uniforme, material escolar. Então é isso que eu penso. O projeto tem que ser muito bem redigido, porque se eu vou tirar esse aluno aqui para mandar para uma escola particular, não é só matricular ele lá e pagar a mensalidade. Tem toda essa questão também. Tem que dar ele a possibilidade de se sentir igual aos outros que estão lá, né? Para não trazer também um trauma social para a criança. Exato. Porque senão ele vai ficar deslocado ali. Mas eu acredito acaba se fazendo grupinhos dentro da escola, né? Tem um grupinho dos que pagam e os grupinhos dos que... Esse aqui é pago pelo governo. Quem paga essa escola é o governo. Isso pode acontecer. Isso, assim, mas é uma questão que pode ser estruturada, basta querer. A outra que seria mais fácil de ser feito, mas não sei por que não acontece, é de investir na própria escola pública. Né? Não é falta de verba. Agora, por que não? Né? E às vezes as pessoas falam assim, não, é a mesma coisa. Eu falo, a educação pública vai estar no mesmo nível que da privada quando a gente pegar as notas do Enem, o ranking, quando as escolas públicas estiverem entre os 100 primeiros lugares do vestibular, eu vou dizer, agora a gente começou a competir. Mas isso não acontece. Você pega as 100 escolas ali, você não vai ver uma pública, né? E aí eu estou dizendo que medicina, direito, odontologia... Os cursos mais concorridos, né? Os cursos mais concorridos. Então, assim, quando os nossos alunos de escola pública estiverem encabeçando essa lista, eu vou dizer, agora sim, está de igual para igual. E é uma questão realmente a ser estudada a fundo, porque geralmente a culpa é do professor, né? Geralmente a culpa é do professor. Tudo é culpa do professor. E eu acho interessante que teve um período da minha vida que eu dava aula, um turno na escola pública, e outro turno eu dava aula numa escola particular, uma das melhores de Vitória. O meu aluno da escola particular passava vestibular de medicina, o da pública não. Mas eu ensinava a mesma coisa. Ali eu tinha o mesmo compromisso, o mesmo empenho de preparar a aula, de ensinar. Então, o que acontece? São vários fatores, precisam ser estudados.
e precisa vontade. Precisa vontade. As pessoas que estão à frente da educação precisam ter vontade de mudar essa realidade e fazer as coisas acontecerem. É uma coisa extremamente complexa. Quando você pensa em educação, você pensa na família, em tudo que está envolvendo isso, e tudo que passa na cabeça desse aluno que está indo estudar, qual é o compromisso que ele tem com a escola, qual é o compromisso que a escola tem com ele também, qual é o compromisso que os pais dele têm com ele e com a escola. Então envolve muita coisa. Uma coisa é certa, quando tudo que você faz pagando, você dá mais valor. Então, se eu pego o meu filho e eu começo a pagar a escola dele lá, pagar uma escola cara para ele, até a minha vontade de cobrá-lo para que ele aprenda é maior. Parece que quando eu deixo meu filho na escola pública, eu não cobro ele, porque eu não estou gastando dinheiro. Aí tem um monte de coisa psicológica em volta disso daí, e que dá para ter um debate gigante. Dá. Dá para ter muita coisa em volta disso, dá para conversar muita coisa em volta desse assunto. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, saindo agora da área do professor. Voltando para do músico capixaba. Me conta aí, nessa história de músico capixaba seu, assim, eu tenho certeza absoluta que você já passou algum perrengue daqueles que você fala assim, nossa, esse aqui deu história, esse aqui eu achei que, nesse dia que eu achei, nesse dia achei que eu não voltava. Já passei muito perrengue. Cara, me conta um, pelo menos, velho. Me conta um maneiro, assim, que você fala assim, esse aqui dá pra gente dar umas boas risadas. Esse que dá risada, eu não... Ou me conta um trágico, então. Eu vou te contar um que aconteceu... Eu tava já, isso por 2018, 2019, já tocando em alguns restaurantes por aqui mesmo, né? E tava bacana, um restaurante legal, a gente fazendo show frequentemente, tocando ali toda semana. E só que antes de começar a tocar ali direto, era de vez em quando, esporadicamente. E de repente o cara marcou várias vezes na mesma semana. Eu falei, cara, que maravilha, que bom, né? Porque os shows maiores de festivais a gente tocava geralmente esse sábado, antes da pandemia, tal. Festival de jazz, de blues, esse de food truck, era geralmente sexta ou sábado. E esse restaurante chamava a gente sempre na quinta-feira. O cara marcou, né? A gente fez vários, cara. Fizemos vários shows ali. E de repente passei lá pra receber, o restaurante tinha fechado, cara. O cara fechou, juntou as coisas, foi embora, desapareceu, o WhatsApp dele não funciona mais, não liga. Então vocês fizeram o show e o cara sumiu no capinado. Sumiu, eu falei, cara, o negócio tava bom. Falei, pô, cara, 2 vezes, 3 vezes na mesma semana. Caraca, que bacana. O cara aproveitou pra né? levantar, tipo assim, levantou um cash com um trabalho de vocês e sumiu, velho. Cobrou o coverzinho ali e foi embora. E acontece muita coisa. Mas o cover artístico, ele vai pra vocês mesmo? Teoricamente sim, né? Aí isso fica a critério da honestidade do dono do estabelecimento. Porque a gente não tem um controle. Quem tem o controle é o dono do estabelecimento. Quem tem o controle é ele, né? Exatamente. E alguns prestam conta, tiram o extrato e mostram. Outros não, fica de boca ali, ó, deu tanto. Entendeu? Isso quando é cover. Depois de um tempo eu já comecei a fechar cachê fixo. Na verdade, o número de trabalho em bar e restaurante cresceu no pós-pandemia. Porque antes a gente fazia mais shows, né? Então, todos os festivais de jazz e blues aqui, entre outros eventos, festa particular. Então, como isso reduziu bastante, o que sobrou? Na verdade, sobrou nada, né? Quando fechou tudo. Foi um momento maravilhoso que a minha renda foi a zero em menos de 24 horas. Né? Os bares, todos os festivais, shows cancelados, restaurantes... Os bares baixou a porta, todo mundo fechou. Fechou, a escola particular demitiu, a pública cancelou o contrato, né? Cancelou as convocações. Então, na verdade, não sobrou nada. Mas aí quando voltou a abrir, o que tinha era bares e restaurantes, né? Então, a gente ia tocando e aí fica a critério do dono. Ainda não existe uma lei para isso.
Agora, já tentaram te levar pra tocar num bar aí, te ofereceram comida como parte do pagamento? Já. Que tem uns caras que fazem isso, não tem? Já. Vai dizer já. que nunca teve. Você quer me deixar ofendido é você querer me pagar com cerveja. Entendeu? Eu gosto, né? Não é que eu não gosto, não. Eu gosto de cerveja, mas assim, quando eu trabalho por dinheiro. Se eu quiser comprar cerveja com dinheiro, eu compro. Mas se me dá o dinheiro mesmo... Já imaginou eu chegar pra pagar uma conta de luz e tirar lá umas 3, 4 garrafas de cerveja e falar aqui, ó, tá aqui. Tá pago. Tá pago. Era igual quando a gente era criança que ia no bar comprar alguma coisa, o cara dava o troco com Troco bala. de bala, né? Então o cara me chama, bota uma caixa de cerveja lá, cara, eu já nem respondo. Se for WhatsApp, eu já nem respondo, já bloqueio também. Porque isso aí pra mim é ofensa, né? De jeito nenhum. Uma vez o cara queria estudar contrabaixo comigo, fez isso. Pô, você gosta de tomar uma cerveja? Eu falei, gosto sim. Pô, dá pra rolar uma aula lá? Não, eu compro uma cerveja, faço um churrasco. Eu falei, pô, mas eu não tô passando fome, né, cara? Não pode não. Eu gosto eu dou aula sim, recebo em dinheiro. Entendeu? E cerveja não, de jeito nenhum. Existe gente que tem essa cara de pau, né? Rapaz, eu fico imaginando, porque eu trabalho com esse negócio de marketing digital, de vez em quando aparecem uns malucos assim, oferecendo umas permutas loucas pra gente também. Né? Você não tá precisando aí de ser assim, pô, tô te devendo, mas você não quer fazer um botox aqui não, sabe? Os negócios assim que você fala, pô, o que eu vou fazer com isso, cara? Rapaz, tem gente que tem doido pra tudo, né? Tem, cara. Agora assim, nessa área de música, você convive nos bastidores da cultura do nosso estado, né? Você acaba conhecendo muita gente nessa área de cultura, nessa área de musical, nessa área de criação de eventos, né? Dos caras que criam os eventos, os lugares que são alugados para eventos, né? Então, o que você me diz dos bastidores da cultura aí do Espírito Santo? Você acha que tem uma desvalorização do profissional capixaba? Você acha que a gente é equiparado com os que vêm de fora? Você acha que... Não sei, me dá uma ideia aí, me dá uma ideia dessa parada. Isso aí... me bota antenado porque eu tô meio por fora. Você que tá por dentro. Isso aí é de cortar o coração. Se você pensar na quantidade de banda bacana que tem aqui no Espírito Santo, se você pensar na quantidade de músico que você já viu tocando por aí, que toca num nível extraordinário, cantores, dançarinos, atores... E nós não temos essa projeção a nível nacional. Eu digo sempre para as pessoas, um momento de reflexão é o seguinte, quando você fala em São Paulo, existe várias bandas conhecidas a nível internacional. Quando eu digo fama, eu digo assim, você conhece independentemente se você gosta ou não. Então você pega São Paulo, você tem aí Charlie Brown Jr., você tem Racionais MC... Você pega Rio de Janeiro, você tem o Rapa, né? Você tem Plant Ramp, que muita gente conhece, pouca gente gosta. Ou muita gente gosta também, não sei. Você pega Minas Gerais, você tem Skank, Milton Nascimento, e assim, Jota Quest, entre outros, né? E quando você fala de Espírito Santo, quem nós temos aqui consagrado a nível nacional? Que todo mundo conhece, independentemente se gosta ou não. Isso significa que nós não temos bons profissionais? Não. Nós temos. Temos excelentes músicos, músicas, não do feminino de mulher, mas estou dizendo de canção. Nós temos excelentes artistas aqui e nós não temos essa projeção. Eu lembro de uma época que era moda você pegar um avião aqui, ir para o Rio de Janeiro, curtir uma balada e voltar no dia seguinte, saiu no jornal sobre isso, né? E eu falava, gente, que tem tanta coisa bacana, por que as pessoas não valorizam o que tem na aqui? Dizem, né? Santo de casa não faz milagre. Eu falei, gente, precisa rever isso. Aqui tem muita coisa bacana. Eu acho também que existe uma desvalorização geral, que, por exemplo, se você vai em Fortaleza, quando você chega no aeroporto já tem um monte de propaganda te indicando, por exemplo, o Beach Park, né? Conheço o Beach Park, isso, aquilo. E aqui nós tínhamos o Yahoo, por exemplo, que era muito bom. Então quebrou, né? Quebrou. Não poderia chegar ali no aeroporto e visite o Yahoo,
conheça as paneleiras, vá não sei onde. Já tem um quiosque cultural, assim, alguma coisa desse sentido. Então não tem, eu não vejo essa valorização nem de nós mesmos para a nossa cultura local e nem do poder público, que também deveria investir através da Secretaria de Cultura. Agora você falou em bandas de reconhecimento nacional, assim, mas eu acho que nem de reconhecimento estadual a gente tá pesando hoje, assim. Não tem uma banda do estado que a gente fale assim, essa banda do estado, todo mundo conhece ela no estado. Eu não sei te dizer. Assim, teria que fazer uma pesquisa mesmo pra gente... Uma banda aqui do estado que eu lembro, assim, que começou a ter uma fama e depois sumiu, foi o Macucos, né? Macucos rolou uma parada legal. Teve o Macucos, teve o Casaca, teve um Animal. Eles começaram numa ascendência de que pelo menos tinha uma fama regional dentro do estado, eles funcionavam muito bem. Java Roots. Aí depois sumiu essa galera toda, hoje em dia eu não sei mais por onde anda. E todos com belas composições. E composições valorizando a terra, né, cara? Exatamente. A galera gostava de ouvir aquilo ali. Na minha época de moleque eu ouvia muito. Eu já cheguei aqui já adulto, né? Então, mas eu ouvi todos, toquei com alguns deles já. Toquei em algumas bandas aqui. E assim, quando eu ouvi, falei, cara, que música bacana, de quem que é? Nossa, é mesmo, cara. E às vezes você liga o rádio, até tá tocando, mas assim, eu queria ver essas bandas... com projeção, né? Com projeção nacional ou internacional, que tem capacidade técnica e qualidade artística, né? Então, assim, eu acho que era isso aí que a gente tinha que pensar. Agora, né? Você acha que a gente teria que ter criar uma identidade musical? Porque quando você pensa na Bahia, você pensa no axé, você pensa da ideia do trio elétrico, aquela galera toda lá. Quando você pensa no Rio de Janeiro, você vai pro samba, o pagode e tal. Quando você vai para São Paulo, você pensa naquela música mais urbana, num rap, em algo mais... Por que você acha que o Estado tá pecando nisso daí, então? Talvez não ter uma identidade musical bem definida? Acho que não. Tentar levantar alguma coisa regional mesmo assim? Não, porque Minas Gerais também não tem essa questão igual do axé e do samba ali de origem. Mas tem a música que é mineira, mas que entra aí no MPB, de repente. Então eu acho que não é isso. Eu acho que faltou aqui um trabalho de muitas mãos juntas para poder projetar esses artistas. Porque não é só você fazer uma música boa, né? Se você não tiver investimento... Para ter continuidade. Essa música não vai para frente. Você precisa fazer ela chegar. Antigamente eram as gravadoras, né? Aí todo mundo pensa, mas hoje a gente tem YouTube, tem vários canais, ok, mas se você colocar lá, como que as pessoas vão saber que você está lá? Entendeu? Igual no mundo gospel também, a gente tem muitos caras bons aqui no estado também que não saem, meio que ficam presos aqui no estado e tal. Exato. Não consegue deslanchar, né, cara? Tem muitos. E aí voltando àquela questão de ser um celeiro musical, né? Então nós temos esses nomes que nós falamos da música popular, música secular, mas a gente tem do mundo gospel vários outros com altíssimo nível. Altíssimo nível. Né? Então, assim, é preciso fazer uma reflexão sobre isso. Por que não temos artistas famosos a nível internacional como, por exemplo, Jota Quest, Skank, entendeu? No mundo gospel a gente tem alguém no nível do Kleber Lucas, por exemplo, do Fernandinho. A gente tem o Anderson, né? Anderson Freire. Já não conheço. Anderson Freire é o nosso nome aqui da música gospel capixaba, é o nosso nome, né? Vou ouvir. É o que mais... ele ganhou o Grammy Latino. Opa! Já concorreu ao Grammy, acho que foi 3 vezes que ele concorreu e uma ele ganhou. Bacana. Esse último agora de 2022, acho que 2021. 2021. Ele Legal. ganhou o Grammy Latino. Mas é um cara bom, é um cara legal, um cara super simples, um cara tranquilaço. Um dia ainda vou entrevistar ele aqui nesse podcast. Olha aí, Só que ele é de Cachoeira, Mas acho que eu consigo convencer ele a vir aqui. Eu acho que ele vai gostar de vir aqui. Mas agora saindo um pouco disso daí e pensando no seguinte, se você tivesse hoje o poder de fazer alguma coisa pela cultura do nosso estado, sei lá, caiu de paraquedas aqui agora, tá o poder na sua mão, você pode fazer uma coisa, não faz muita coisa não, faz uma só. Uma coisa só, que você pudesse fazer, que você falasse, não, isso daqui, se eu fizesse isso daqui, se a gente fizesse isso daqui hoje, ou se algum político, ou se alguém que tá ouvindo a gente pensasse e fizesse isso daqui, eu acho que a gente virava a chave. Pra gente poder tentar
ter uma banda sinônimo nacional, ou se não tentar fazer com que a cultura musical cresça realmente no nosso estado e tal. Uma parada que você fala assim, isso daqui talvez... Só uma? Não, uma só. Isso daqui talvez dá liga. Eu investiria o recurso da cultura na educação, com formação musical nas escolas, com formação artística mesmo, tipo aula de teatro, aula de música, aula de dança, ao invés de ficar sorteando para alguns projetos aí que às vezes o cara pega o recurso e não entrega nada, né? Ele escreve um negócio bonito lá, um projeto lindo. Quando você vai assistir aquilo, você nem acredita que o que está sendo apresentado é o mesmo que está escrito. Porque, na verdade, o cara fez só para passar, pegar o recurso e devolver qualquer coisa para a sociedade. Eu acho isso inadmissível, principalmente quando o dinheiro é público. Tem uma galera que faz isso daí de maldade já, né? Já faz na maldade. Tem uma galera né? que vive disso, né? Já faz na maldade. O cara faz o projeto e tal, foi aprovado, ele pega o dinheiro e faz na maior taxa de lucro possível para ele poder sobrar. Exatamente, ali não investe em nada, fala que tem iluminação, não sei o que, blá blá blá, não tem. Então eu pegaria esse recurso, investiria nas escolas, formação de orquestra, de instrumentos populares, com aula de dança, com aula de teatro, com artes em geral, com cultura em geral, porque aí formaríamos ali uma base, não só com futuros artistas, como também uma plateia. Você pega alguém que é músico e professor, já tinha uma expectativa de que a sua resposta viria nessa linha, numa linha de longo prazo. Sim, a gente precisa também formar a plateia. Não adianta só a gente ensinar cultura ali, ou música, ou criar uma peça maravilhosa se não tem aquela pessoa, se a pessoa só consome produto midiático, não adianta. Você pode produzir a mais bela obra que ela não vai ter condição. Então, é preciso formar artistas e plateia. Você já se envolveu em algum projeto social, alguma coisa nesse sentido? Já. Eu trabalhei num projeto social na Serra por, não lembro ao certo, quase uns 4, 5 anos, que era um projeto de formação de orquestra, né? Então, tinha orquestra, coral e depois Big Band, né? E foi um projeto que, quando a gente entrou, ele estava bem murchinho, bem largado, não tinha uma lógica no projeto, tinha uma aula de flauta, uma musicalização infantil, um violino, tinha instrumentos soltos que não formavam um grupo, né? Então a gente trabalhou na reestruturação desse projeto, eu fiz parte dessa reestruturação, e aí nós formamos a orquestra, o coral e a Big Band, né? E hoje já tem vários alunos que já foram aprovados em universidade pública, que estão tocando em vários lugares, que já passaram em concurso. Então, assim, é uma coisa que eu vejo, né, que eu tenho conhecimento prático que eu gostaria de fazer. Eu também, como cristão, assim, eu me envolvo muito com o terceiro setor, com essa ideia e tal. Eu gosto muito disso. Eu tenho algumas coisas no meu coração também para fazer de futuro e tal. E eu estou conversando com vocês, você já pensou em servir em algum projeto, ou criar alguma coisa do zero, falar assim, não, eu queria montar alguma coisa do zero, eu tenho uma ideia, sabe, para você trazer isso daí, para poder tentar, porque pessoas, o projeto ele nasce do coração de uma pessoa que tem uma sinceridade naquilo que faz, entende? Então não adianta a gente pegar e tentar não só não julgando, mas se associar a qualquer um também não adianta. Porque às vezes você se associa a alguém que não tem a mesma visão de mundo que você tem, não tem a mesma visão não tem o mesmo coração que você tem, não tem a mesma preocupação em entregar algo de qualidade que você tem. Então às vezes aí o cara fala assim, pô, por que tem tanto projeto? Porque na verdade é isso. São pessoas que pensam diferentes, pensam bem diferente, você vai lá e você não consegue se adaptar àquilo que a pessoa pensa. Às vezes é melhor você ter alguma coisa sua do zero. Aí eu devolvo o bastão. E aí, você já pensou em ter alguma coisa, um projeto seu? Já pensei muito. A gente quando tá no campo das ideias, a gente pensa em tudo, né? Pô, seria perfeito. Aí as coisas... quando a gente pensa no financeiro, que é a dificuldade. Eu gostaria muito de fazer, começando aqui pela nossa cidade,
um projeto de uma orquestra. Então, fazer ali um núcleo infantil, fazer um núcleo adolescente, um núcleo jovem, para depois ir para o profissional, né? Então, você pegar desde criança, fazer a musicalização, principalmente... E aquela criança ali subindo os degraus. Exatamente. E aí você ir linkando essa formação musical com a educacional, né? Pensando sempre em princípios e valores, ensinando o correto, lá na frente entrando no empreendedorismo. Porque muitos vão querer fazer parte de uma orquestra, outros vão querer... existe as sustentar a família através da música. E você pode fazer concurso, né? Às vezes muito jovem não sabe, vou ser músico, vou fazer o quê? Eu não tive essa informação, por exemplo, e hoje eu faço questão de passar para todo mundo. Você pode fazer concurso para a banda do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar, do Bombeiro, né? E algumas cidades têm da Guarda Municipal. Então, tem algumas orquestras também que são concursadas, não tem? Algumas orquestras. Aqui no Espírito Santo não tem concurso já há muitos anos, mas aqui era uma orquestra que trabalhava com concurso. Uhum. Então, e fora isso, da pessoa virar ali o seu próprio chefe, fazer banda de baile, grupo de casamentos, trios, quartetos, quintetos, de virar o artista solo, né? De ser o artista. Então, existem muitas possibilidades e também a do professor de música. Então, ali, além de todas essas possibilidades, a gente ainda precisa de gente que se forme e volte para dar continuidade no projeto. Então, assim, eu tenho isso no meu coração, mas se tratar de música, é um projeto que é caro, né? Se você for pensar em violino, viola, violoncelo, contrabaixo... A quantidade de instrumentos a serem comprados. Né? Talvez um projeto que você vai ter que iniciar com os meninos mais novos, depois montar outra banda, depois vai amadurecendo, vai tipo amadurecendo o projeto com o tempo, né? E você precisa de pessoas para te ajudar a dar aula. Muita gente. Conhece o Eliselmo? Não conheço. Eliselmo é um músico também. Ele também era professor de música, tem na escola, ele era da banda da polícia, né? Da PMS, está aposentado. Aí ele tem um projeto social ali na Glória. Bacana. Para crianças, adolescentes, junto com a igreja dele e tal. Já tem aquele projeto ali há muitos anos, ele, Maestro Eliselmo. Bacana, procurar. Já tem um projeto, já tem... Ó, eu era novo e o Eliselmo já dava aula de música, então ele já deve ter uns 20 anos dando aula, no mínimo. Deve ter uns 20 anos esse projeto dele rolando ali. Legal. Já deve ter ensinado muita gente deve ter passado por ali. Mas eu fico imaginando mesmo o alto custo disso, a dificuldade que isso seria. Mas agora, como fazer isso acontecer? Precisaria de patrocínio... Patrocinadores da área da esfera civil, né? Mas a política também influencia alguma coisa? O Ministério da Cultura, o pessoal da cultura pode ajudar, não pode? Pode ajudar. Você que transita melhor do que eu nesse mundo, essa galera, eles podem investir num projeto assim ou não podem? Tem algum tipo de limitação? Podem, né? Acontece que o Estado é sempre burocrático, né? Sempre muito burocrático. E aí, às vezes, por causa de um carimbo que faltou, você não consegue. Então, você pode fazer um projeto maravilhoso, mas ali o coração é de pedra. Não adianta o que está no meu coração, no seu coração, não sensibiliza ali. Então, assim, o Estado deve, até mesmo porque nós pagamos muitos impostos. Então, a gente deveria ter retorno de tudo isso na cultura, na educação, na saúde, na segurança pública, né? Então, deveria. E é difícil. Então, a gente precisa ir atrás de empresa privada, né? E ali ter talvez uma parceria também público-privada, né? Alguma coisa, uma dobradinha para poder conseguir. Público-privado, exatamente. É uma coisa que nós vamos, né? Nasce no nosso coração, uma hora a gente chega lá e quando a gente encontra mais um que tem o mesmo interesse, fortalece, uma hora a gente consegue. Exato. Para encerrar aqui, na minha época de moleque, eu lembro que na minha escola eu estudei na Fundação Bradesco. Sabe ali a Fundação Bradesco? Sei. Ali na Darli Santos. Eu estudei ali. Na minha época de garoto, não sei se isso tem ainda lá na Fundação, mas tinha a mostra cultural. A gente reunia cada turma e dentro da turma dividia 2, 3 grupos. Cada um apresentava alguma coisa relacionada à cultura. Uns faziam trabalhos
relacionados à música capixaba, outros trabalhos relacionados a pontos turísticos, outros trabalhavam com... Cada um trabalhava com um assunto diverso e depois nós fazíamos a tal da mostra cultural na escola, que a gente abria para os pais, levava todo mundo lá, cada um tinha a sua barraquinha. Dentro daquelas barraquinhas ali, cada um apresentava aquele que era o seu trabalho, aquele que era o seu estudo de pesquisa. Você acha que um trabalho assim também funcionaria numa escola para poder incentivar a cultura, igual você estava falando? Sempre bom. É sempre bom ter esse tipo de trabalho, até mesmo você dando essa oportunidade, você acaba descobrindo talentos, né? Uhum. Às vezes na escola não tem aula disso, né? Mas você faz uma feira cultural e deixa todo mundo apresentar e você acaba descobrindo talentos ali. Nessa feira era Mostra Cultural o nome. Nessa época aí eles tinham até banda, tinha a banda da escola lá, os meninos juntavam, cada um tocava as musiquinhas. Tinha uns pais que entravam no meio do negócio, tinha um pai lá que entrava no meio do rolo lá também, tocava a guitarrinha dele, brincava lá. Era um negócio que era divertido de se ver e a gente que era participante daquilo gostava de participar. Uhum. Movia a escola para um horizonte do social, assim, de você fazer alguma coisa, porque os seus amigos vão ir ver, os seus colegas vão lá ver, o pessoal da sua família vai lá ver na escola e todo mundo vai participar daquilo dali. Trazia uma participação social que era muito legal. Você fala de cultura, e fala de escola, e fala de educação, e fala de música. Então talvez essa daí também seria uma boa prática para umas escolas públicas igual a nossa. Sim. Uma prática, sei lá, anual ou semestral, alguma coisa nesse sentido, para tentar trazer a comunidade para dentro, né? Exato. E tentar trazer também os músicos. Trazer a família para a escola, né? Igual você falou, o pai que chegou lá com uma guitarra, pô, isso é excelente, tem que participar mesmo da vida dos filhos. E aí, você quer dar tchau para alguém? Quer mandar um abraço? Eu sei que você vai querer mandar um abraço para suas meninas. Vou mandar um abraço aqui então para minha esposa Angelita, minhas filhas Alice e Estela. Um beijo, papai ama. É isso aí, nosso irmão Mauro Ângelo. Vai repetir isso aqui mais uma vez. Inclusive, tem projeto do Mauro aqui no forno. Tem projeto. Né? Tem um projeto muito bom para sair aí. Sim. A fala de um capixaba falando sobre o capixaba. É isso aí. Fala capixaba mais de uma vez, né? Fala capixaba. Em breve, já aqui nos estúdios... Do Follow Me. No Follow Me. Vamos gravar aqui, vamos gravar aqui. Vai ficar muito bonito, com certeza. Belíssimo estúdio. Vai ser um projeto. Vai falar sobre cultura, sobre educação, sobre música, vai ter papos diversos aí? Vai ter papos diversos aí, surpreendentes. E convidado, já pode soltar um nome? Não pode não, né? Não, melhor eu já quero logo apertar o cara, não pode soltar nenhum nome, não, só pra dar uma moralzinha. Não, se ele precisar desmarcar alguma coisa, vai que não dá certo, né, Mauro? Ó, cara, sucesso. Obrigado. Seu podcast com certeza vai ser muito bom, porque você tem uma boa conversa, você transita bem em vários assuntos, em várias áreas. Com certeza vamos nos ver muito aqui. Vamos nos ver muito aqui. Obrigado pelo convite. Falou, meu irmão. Fica na paz aí. Tamo junto. Tamo junto.